agradecemos muito, viu? O convite, a bênção de estar aqui hoje. E, como o Davi falou, pastorei uma igreja na Vila Matilde, na Zona Leste, do outro lado. Já estamos ali há 2 anos, estamos em outro bairro. Aquela igreja, na verdade, eu pastoreava a nossa igreja mãe, saí de lá para ajudar, na época, essa igreja que estava em outro bairro. Acabei ficando. No fim, nós temos outras igrejas e o propósito era que eu tivesse tempo, né, de poder cuidar, de visitar mais as outras. E acabei ficando nessa igreja e, glória a Deus, trago um abraço da turma para os irmãos. E o tema que vocês receberam da parte do Senhor é desafiador, né? Falar de cura. Aliás, você falou de ressurreição, né? O milagre da ressurreição. Você vai encontrar, por exemplo, você encontra nos evangelhos em Lucas, na mesma linha. Cure os enfermos. Já viu isso? Limpe os leprosos. Ressuscite os mortos. Tipo assim, vai lá e faz, vai. Né? Você lê uma coisa assim, eu não sei você, eu fico desafiado. Falo, meu Deus. Alguém já entrou em velório aqui, orou para alguém ressuscitar? Não? Não, né? O não, né? Não é que não, realmente a gente não. O não, né? Porque em geral é assim. Mas Jesus disse, ressuscite. E aí? Como é que faz? O que eu faço no velório? Eu entro, disfarço assim no caixão, chego lá assim, né? Põe a mão, né? Aleluia. Não faço nada. O que eu faço? Você sabe disso. Homens e mulheres de Deus ao longo da história ressuscitaram pessoas. Há um homem, um inglês, sempre falo dele, é o Smith Wigglesworth. Tem uns nomes bacanas, né? Queria ter um nome desse. E ele, analfabeto, irmãos, ele aprendeu a ler, o livro que ele leu a vida inteira foi a Bíblia, e aprendeu a ler com a esposa, quando ele casa, a esposa professora. E esse homem, por exemplo, entre as curas extraordinárias e tudo mais, registrado no ministério que Deus deu a ele, 23 pessoas ressuscitaram. É desafiador. E esse assunto de falar, o que nós estamos falando aqui? É de trazer o sobrenatural de Deus para o natural. Mas é um assunto ainda que é meio que tabu para muita gente. É difícil, às vezes a gente ou vai muito para um lado, ou vai para o outro. A gente não consegue, muitas vezes assim, ter um equilíbrio de olhar para uma situação e você viver as duas coisas, porque você é cidadã de 2 reinos, de 2 mundos, do reino dos céus e desse mundo aqui, e a gente vive entre os dois, e realmente, você vê isso na Bíblia, a Bíblia claramente mostra que não é para a gente viver mais em um, menos em outro, não, é o céu mandando aqui na terra, o sobrenatural. Eu posso dizer desse jeito, o sobrenatural ser natural, né? Sobrenaturalmente natural ou naturalmente sobrenatural. Eu estava falando sobre Maria, por exemplo, uma conversa a respeito de Maria, mãe de Jesus, que nós amamos Maria, aleluia, a bênção, uma moça. Em Lucas, os outros evangelhos também, mas Lucas está registrado, ela fala para o anjo Gabriel, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim tua vontade. Era uma menina, em geral as meninas estavam noivas para casar há 12, 13, 14 anos, e ela aceita o desafio, e é difícil às vezes assim a gente enxergar Maria, e aí tem essas coisas, né? Maria, por exemplo, o catolicismo diz o quê? Que ela se manteve virgem perpetuamente, né? Que ela foi como Jesus, o nascimento dela, a concepção dela foi também algo assim sem pecado, a Imaculada Conceição, né? Ou concepção de Maria. Mas Maria, por exemplo, teve outros filhos. Então essa coisa de precisa
ser tão sobrenatural, aí vai para um extremo. A gente acha que ser espiritual é ser meio zumbi, assim, né? Ser espiritual é você... Você entra na festa da família, né? Você é espiritual, você entra... né? Entrei. Aqui está muito pecaminoso esse negócio aqui, né? Então Maria, aí a gente estava falando, ela teve filhos. O Zé foi para cima dela, né? Teve filho. Aliás, alguém falou, sabe o que José, a primeira coisa que José falou quando viu Maria? Ele falou, Nossa Senhora. Teve filhos. Está na Bíblia. Tiago, que escreveu a epístola de Tiago, era irmão dele, né? Filho de José e Maria, meio irmão de Jesus, porque a gente sabe, Jesus era filho concebido, filho do Pai, concebido pelo Espírito Santo. Então, sempre a gente está esbarrando nessas coisas. Ou a gente desiste do sobrenatural, você fala, é muito complicado, parece que ser espiritual eu tenho que ser meio estranho, meio esquisito. Não, claro que não, né? Se perguntar, qualquer um vai dizer, não, sim, com certeza, não precisa ser esquisito. Mas na prática, é verdade ou não é? Estou falando alguma coisa diferente aqui? A gente complica. E quando fala em cura, não é diferente. Mas eu quero ser objetivo, pela graça de Deus. Vamos ler a palavra. Eu queria ler aquele milagre do cego de nascença. Abra comigo João capítulo 9. João capítulo 9. Vou ler a partir do verso 1. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Quem será? É ali, é aqui, alguém fez, alguém não fez. Jesus fala, não, nem uma coisa nem outra, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí Jesus diz, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu quero ler um texto, você não precisa abrir, Mateus capítulo 5, Jesus fala aqui no verso 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Eu me lembro sempre um episódio lá na igreja do Carrão. Estava num enterro de uma moça chamada Silmara, conheceu Jesus, batizou, vão ter batismo em outubro, uma bênção, e apareceu um câncer, e ela morreu de câncer. Nós oramos, a gente batalhou pela vida dela, e visita, aquela coisa toda, morreu, 50 anos, nova. E o cemitério é em frente à igreja, né? Quem conhece lá, é em frente. Aí, estava lá e uma mulher me procurou, falou, o senhor é o pastor, né? Falei, sou. Falei, eu quero agradecer. Era a tia dela, que num culto, e eu não sabia disso, num culto lá, culto de quinta, inclusive, ela chegou, ela estava com câncer. Ela com câncer e 40 e poucos quilos de peso, assim, uma situação muito difícil. E no culto ela recebeu oração. Num culto como esse aqui. Foi embora. E quando voltou a fazer exame, começou a perceber melhora, o câncer desapareceu, irmãos. Então você, sabe, Atos 12 diz que Herodes Antipas, ele prende Pedro, ou melhor, ele prende Tiago e executa Tiago. E ele viu que isso agradou os judeus, né? Aí ele foi para a galera, ele prendeu Pedro. E o verso 5 diz assim, porém, a igreja fazia incessante oração por Pedro.
com certeza orou também por Tiago. Com certeza, não está escrito, mas está na cara que eles oraram. E Tiago foi embora. E Pedro, Deus manda o anjo, a gente brinca que é o anjo Gilmar Mendes, né? Solta todo mundo, né? Apareceu o anjo Gilmar Mendes lá, soltou, que caiu. Pedro estava preso a soldados, não era só dentro da cela não, tinha soldado acorrentado com ele. Soltou corrente, a gente conhece a história, né? Não preciso nem falar, aleluia. Mas vou falar. Aí a porta abre uma porta, abre outra porta, quando vê está na rua. Uma libertação extraordinária. Por que Deus faz assim? E também se orou por Tiago e não foi assim? Não sei. Era a hora de Tiago, glória a Deus. Chegou o tempo da recompensa dele. E qual é a minha parte? Quando fala em cura, a mesma coisa. Tem hora que não acontece, não sei por que não acontece. Talvez é a hora da pessoa, amém? Mas o que eu sei, porque a gente vive trabalhando com o que a gente não sabe. Será que Deus quer curar? Será que Deus tem um propósito nessa enfermidade? É quem, né? A gente fica trabalhando com o que a gente não sabe. Quando Jesus mandou a gente trabalhar, e a gente sabe o que Ele mandou sobre enfermidade. Ao enfermo, impõe as mãos sobre o enfermo, e os sinais seguirão os que creem. O enfermo será curado. Por que não foi curado ali? Talvez a gente precisa crescer na fé, com certeza. Precisamos crescer? Com certeza. Por que é certeza? Alguém pode dizer que já alcançou o máximo da sua vida espiritual? Ninguém pode dizer isso. Então precisamos crescer, sim. Chegou a hora da pessoa, talvez. Só sei de uma coisa, que a gente não deve trabalhar. Como é que é? Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para Deus. As reveladas são para nós. O que Jesus revelou? Encontrou enfermidade, repreenda em nome de Jesus. Cura o enfermo. Então nós estamos aqui hoje crescendo. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos. Peraí, passou a moto, não ouvi. Peraí, como é que é? Romanos. Põe mais 2 números em cima aí. Romanos 10, verso 17. Mas mesmo nesse episódio que eu contei, o evangelho cumpriu sua missão. A moça que partiu salva, está na glória hoje. A tia que veio enferma foi curada. Aleluia. É o evangelho acontecendo plenamente. Aleluia. E eu creio que o evangelho do Senhor vai se cumprir aqui nessa noite também. Mas ouça, o evangelho precisa se cumprir através de você. Mas vamos lá. Vamos lá. Amados, irmãos e irmãs, você vê uma transição. A gente leu João 9 e Jesus fala assim: enquanto eu estou no mundo, o que ele diz? Eu sou o quê? A luz do mundo. Aí em Mateus, que eu li para você, ele fala: vocês são a luz do mundo. E Jesus diz assim, então, enquanto eu estou. E enquanto ele estava no mundo, o que ele fazia? Ele passava, ele pensava assim: eu vou ressuscitar o filho dessa viúva aqui de Naim. E ele ia lá, botava a mão, né? E o menino levantou do esquife. Ele passou em outro lugar: eu vou libertar esse outro rapaz aqui, Mateus 17, desse espírito imundo. E expulsou o espírito surdo e mudo, e o menino voltou a falar e ouvir. E ele pensava assim: eu vou curar esse cego, eu vou fazer lodo, né? O texto continua, a gente conhece, ele faz lodo com a saliva, passa nos olhos, manda aquele cego se lavar, e o cego é curado. E quando ele pensava, ele queria, o corpo obedecia. Então a saliva, a mão, o corpo obedecia. E o que ele disse? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora Jesus diz: você é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. E João 20, 21, Jesus disse: assim como o Pai me enviou. Meu Jesus, hein? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio agora. Ele está querendo dizer o quê? Na mesma unção. A gente chega lá.
a mesma unção, no mesmo Espírito que unge. Então há uma transição. E hoje Jesus está no mundo? Vamos ser objetivo aqui. Não como ele já esteve. O Espírito Santo foi enviado. Outro Consolador está conosco. Estará convosco e habitará em vós. Nós somos morada do Espírito Santo. O mesmo Espírito que ungiu Jesus. Sabe que a palavra Cristo, Jesus Cristo, Cristo é um título. Significa em grego ungido. Quem é que unge? Jesus já falou, Lucas 4, Mateus 4. O Espírito do Senhor me ungiu. Ele lendo Isaías 61. E o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está em você e em mim. Glória a Deus. Desafiador, hein? Meu Deus, é assim mesmo? E eu vou dizer uma coisa aqui, não me entenda mal, não me entenda mal. O corpo de Jesus obedecia quando ele pensava. Enquanto ele estava no mundo, era a luz do mundo. Fazia saliva, saía saliva. Vou pôr a mão ia lá, obedecia, né, a cabeça. E hoje o corpo obedece à cabeça? Quem é o corpo aqui? Não passou nenhuma moto, não estou ouvindo nada, hein? Como é que é? Quem é o corpo aí? Somos nós. A igreja, Coríntios diz isso, Efésios diz assim, nós somos o corpo, Cristo é o cabeça. E esse corpo aí? Está obedecendo? Falando em cura, conhecem o Noslen, né? Presbítero Noslen. Veio morar para essas bandas aqui, hein? Está perto de vocês, hein? Convida ele para vir aqui para congregar. O Noslen, ele teve aquela esclerose múltipla, 30 e poucos anos de idade. Irmãos, está curado. Uma doença incurável. E o Senhor, a gente... É Atos 12. Bom, está enfermo? Vamos orar. E se não acontecer nada? Você está preocupado com o doente ou está preocupado com você? A gente descobre que a gente se preocupa conosco. A gente está preocupado com o Ibope. O último que a gente está realmente preocupado é o doente. A gente fica com medo que não dê certo. Medo que não cure. Meu Deus. Chega desse negócio. Fomos lá orar. Oramos por ele. Deus mostrou coisas. Amém. Deus mostra, a gente acha que é da nossa cabeça. Quem diz amém? É desse jeito mesmo. Aí você fala, não estou buscando minha cabeça. Fala assim, tá? Eu não estou buscando minha cabeça, muito menos o diabo. Tem gente que tem medo do diabo. Fala, pastor, a língua que eu falei, será que é do diabo? Aí eu falo, você está buscando o diabo? Ela, não. Como assim? Então, como que é do diabo, meu Deus? Aí Deus mostra algo, a gente pede para Deus se mover. A gente deseja que Deus se mova através de nós. Aí quando Deus se move, aliás, é como Atos 12. Pedro é solto. A igreja orando, estava na casa de alguém reunida a igreja. O Pedro vai bater na porta lá. Ninguém acredita. A empregada vai atender, vê que é o Pedro, ela entra, né? Ela bate a porta na cara do Pedro, né? Ela volta lá para dentro e fala, o Pedro está aí. Ninguém acredita nela. Ué, não estava orando para ele ser liberto? Somos terríveis com esse negócio. A gente pede, quando vem, fala, acho que não é. Eu acho que é da minha cabeça. Se eu falar, vão achar que eu quero me sentir. Porque eu estou se sentindo, como diz lá na Zona Leste. Eu sei que aqui não, né? Meu Deus, é tanta barreira que a gente põe. E o que eu ia dizer, que eu quero que você entenda, uma frase que diz o seguinte: Jesus, quando ele enfrentava o diabo e a enfermidade, Jesus era invencível. Ele queria, a cabeça queria, o corpo obedecia. Hoje, o que vocês acham? Eu acho que Satanás muitas vezes vence Jesus, sabe como? Através do corpo. A gente entendeu? Quem entendeu? A doença prevalece, a opressão prevalece, como Luther King, eu estava vendo o documentário hoje, a gente vai fazer uma peça sobre ele lá na igreja. Luther King falava, eu não tenho medo do grito dos maus, eu tenho medo do silêncio dos bons. A gente se omitir, a gente se acovardar, a gente não crer. Deus sabe quem você é, os anjos sabem quem você é, o inferno sabe quem nós somos e a gente não sabe quem a gente é.
Nós somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Você é a igreja do Senhor, cheia do Espírito Santo. E Jesus hoje mandou: eu agora envio vocês como o Pai me enviou. De orar, de pôr a mão, de repreender. A gente levanta, às vezes, sai de um culto desse aqui, né? Meu Deus, sai pisando na cabeça do diabo, né? Aí vai dormir cantando corinho lá. Acorda, né? Daquele jeito assim. Parece aquele maracujá, né? Tá na gaveta faz um ano assim. Tudo assim. Repreende esse negócio aí, meu Deus. Que opressão, coisa nenhuma. Me senti. Deixa eu ver como eu estou me sentindo, para ver como é que eu vou passar o dia. Que sentir coisa nenhuma. Não se trata. Sentir é muito bom, aleluia, a gente se sentir bem, mas não busque sentimento para validar o teu dia. A verdade não é o que eu sinto naquele momento. Esse dia aqui, nossa, eu não sei. A verdade não é o que eu sinto. A verdade é o que a palavra de Deus diz a respeito daquele dia. Glória a Deus. A palavra de Deus é verdade. E Mateus 5,16 que eu li, o que Jesus disse? Vós sois a luz do mundo. Não se põe a candeia, né, aquele, como é que chama? Aquela lamparina debaixo do alqueire. Sabe o que é alqueire? Era um cesto de vime. Alqueire, que Jesus fala aqui, era um cesto que os judeus usavam. Então, Jesus está falando, você não põe uma lamparina embaixo de um alqueire, né? Você põe no velador, quer dizer, no alto, para iluminar tudo. E que os homens vejam as vossas boas obras, vejam a luz em vocês. E você sabe que a palavra obra, que é a palavra erga no grego, é a mesma palavra de João 9. Não, Jesus falou, não foi nem pai, ninguém que pecou, mas foi assim, para que se manifeste nesse rapaz cego. Se manifeste o quê? As obras de Deus. É a mesma palavra. A obra que Jesus manifestou na vida do rapaz é a mesma palavra que Jesus disse que nós vamos manifestar. É a mesma de João 14:12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores fará. O Senhor está procurando gente que creia. Gente que creia e persevere em crer, não pare no meio do caminho. Aleluia. Sabe quando vai acontecer aquilo que a gente busca, que é bíblico? Será que é no primeiro dia, pastor? Não sei. A cura, uma solução, uma libertação, algo que a gente tem orado, né? O Davi comentou aqui. É no primeiro dia? Provável que não. É no primeiro mês? Possivelmente não. No segundo, não sei, talvez. Sabe quando vai acontecer? No dia em que você estiver perseverando. O dia que você estiver perseverando, vai acontecer. Significa o quê? Persevera todo dia. E quando a gente fala disso, irmãos, a gente vai sair de um culto aqui hoje. E vai aparecer um sentimento, ainda hoje, alguns. Amanhã então, segunda-feira, né? A musiquinha do Fantástico lá, né? Eu estava tão bem. Essa musiquinha aí é meio deprê. Segunda-feira. Aí a gente vai dormir, fala, não, aleluia, estava no culto abençoado. Aí acorda, a gente vai deitar, é capaz de pregar para o tijolo que está jogado lá no quintal. Segunda-feira, não dá conta nem da gente, né? Aí, pronto, a gente não persevera. Não, aprendi. Não é o que eu sinto é o parâmetro. Como se eu sou o parâmetro? Claro que não. A palavra de Deus é o parâmetro. Se eu sinto, se eu não sinto, diz a palavra, o Senhor é comigo todos os dias. Ele está comigo. Ele mora em mim. E aí a gente vai para o trabalho, no natural, a gente chega lá, e aí, tudo bom? Aí a gente faz, sabe o quê? Nós somos a luz do mundo, né?
fui eu não, né? Aí a gente põe no velador, a gente põe um velador em cima melhor, o alqueire, e a gente vai para o trabalho e fala, e aí, tudo bem? Certinho? Trabalho o dia inteiro, entra no Facebook a gente põe lá, São Paulo perdeu, Corinthians, como sempre, está ruim. É o assunto no Facebook. Aí vai para o colégio, e aí, estou cansado, vou estudar, vou embora. Aleluia. Chega quarta-feira no culto. Chegou quarta-feira, aí chega na igreja, né? Chega na igreja, tem um estacionamento de alqueire lá. Aí eu deixo o alqueire aqui. Aí eu venho para o culto. E aqui, o pessoal do louvor aqui, né? Até cega a luz que sai da gente assim, né? Aleluia! É isso mesmo! Né? Aí, aleluia! Glória a Deus! Aí vai dando a hora, fala, já deu, né? Deu a hora. Tchau, né? Já acabou, né? Tem que ir embora. Aí põe de novo. E assim é o que Jesus disse: não se põe, não coloque. O que é o alqueire na sua vida? O que é o alqueire na vida de uma pessoa? O que tem sido o alqueire? É a timidez? É o medo de se decepcionar, de tentar ter mais fé e não acontecer? Em nome de Jesus, em nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar aqui nessa noite. Ele vai nos ajudar, porque João 16, ele convence a gente, ele dá entendimento, ele nos ensina em toda a verdade. Jesus falou tudo isso, da gente entender qual que é o alqueire que apaga essa luz, que esconde essa luz, esse poder de cura, as pessoas doentes, gente oprimida. Romanos 8,19, a criação geme, a criação, esperando o quê? Quem lembra? A manifestação dos filhos de Deus. A criação geme, o mundo esculachado como está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E a gente põe um alqueire em cima da cabeça, a gente fala de futebol, a gente fala disso, fala daquilo, fala de um monte de coisa, vida natural, aí chega no culto, aí vai embora, né? Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo vai nos ajudar aqui, ele vai nos desafiar, ele vai abrir os meus olhos e os teus. A gente vai abrir mão de coisa, eu vou me levantar mais em ousadia, amém. Vou parar de me preocupar que eu vou ficar decepcionado, ou alguém vai ficar decepcionado porque não aconteceu e eu orei. Em nome de Jesus, esse é o alqueire. Eu vou romper com isso essa noite. Vou parar de maratonar Netflix. Né? Fala, Jesus, né? Vocês estão maratonando os salmos, né? E maratonar os milagres, né? A gente está maratonando lá a Bíblia, lendo um capítulo por dia da Bíblia, todo dia. E também, vocês estão mais crentes, hein? 2 por dia? Meu Deus. E a gente está maratonando o livro de Mateus aos domingos. O pessoal está pregando lá, versículo por versículo, a gente está pregando Mateus. Já pregamos Atos, Josué, Neemias, e a gente está em Mateus agora. E amados, para encerrar, para a gente ir para o final, 2 coisas. O que Jesus disse então? E tem a ver com a gente, para você ser luz, para nós crescermos nisso. Jesus disse que na vida daquele cego havia uma obra a ser manifestada, ok? A palavra manifestar não significa então algo que não existia. Não. Quando algo é manifestado é porque já existe, estava oculto, e aquilo vem à luz. A luz revela. Então, do ponto de vista de Deus, que é bíblico, aquele rapaz em Jesus já estava curado.
O que é que diz a Bíblia? Jesus já levou sobre si todas as enfermidades e as nossas dores. E se Ele já levou, eu não preciso mais levar. Aleluia. Há uma obra realizada. Efésios capítulo 2, verso 10. Efésios 2 é importantíssimo. Verso 8, Paulo está dizendo: olha, vocês não são salvos por obras, mas é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E aí o verso 10 ele fala assim: e nós fomos criados para boas obras. Então boas obras não são a causa da salvação. As boas obras são a consequência de uma vida salva, que tem o Espírito Santo em si. A gente começa a revelar essas obras na vida das pessoas. Fomos criados para boas obras, as quais, olha só, antecipadamente foram preparadas para que andássemos nelas. Quando a pessoa crê no Evangelho, o Evangelho alinha a vida da gente com aquilo que Deus já preparou lá atrás, antecipadamente. Alinha. Eu começo, é o que diz Efésios 2:10, eu começo a andar nessas obras que foram preparadas antecipadamente. Jesus já preparou. Quando chegam naquele cego, é o que ele diz. E que obra é essa preparada? Primeiro, Jesus já deu a vida na cruz. Pelas suas feridas nós somos sarados. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Pelas suas feridas fomos sarados. Fomos, é passado. Efésios 1:3. Já fostes abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Está preparado. Quem vai trazer, manifestar a obra na vida da pessoa? Já sabe, né? Você e eu. Sabe o que está preparado, que já está pronto? O Espírito Santo em você. A gente já falou, né? Ele mora em nós, Ele habita em nós. Então, não existe mais essa ideia de que você faz alguma coisa, que se trata de mim. Não se trata de mim. Não se trata do tamanho do problema, ou quem foi que pecou. Foi o pai. A gente distribui culpas, né? Quem é o responsável? Quem que fez? Faz diagnóstico, está cego e foi culpa de alguém. Mas quem oferece remédio? E Jesus então, nessa passagem está mostrando isso, que pelo Espírito Santo que estava sobre ele, nós temos o mesmo chamado. Não se trata então do problema, da causa dele. É causa natural a doença, é um espírito imundo, um espírito de enfermidade, o que for, foi pai, de onde vem, alguém pecou, não importa, mas foi assim para que se manifeste nele a obra de Deus. Não se trata então do tamanho do problema, receba essa palavra. Não se trata de você, mas se trata de quem habita na sua vida. O Espírito Santo, que veio completo. E quando eu falo que veio completo, escute, você vai encontrar na Bíblia, a Bíblia falando sobre dom de cura, e é comum as pessoas dizerem assim: não, aquele lá tem dom de cura. A cura, ou está no plural, dons de curar. Por que está no plural? Porque a gente vê que a cura acontece de várias maneiras. Já viu gente ser curada com um tapão? Já viu? Eu já vi. É um pescotapa do céu, assim, ó. O cara é curado. O outro curou depois, o outro cura na hora. O outro põe a mão, o outro não precisou pôr a mão, o outro ungiu, o outro não ungiu. Dons de curar. Já viu braço ir para o lugar, perna ir para o lugar? Né? Cresce braço, vai para cá, vai para lá, pega a pessoa, começa a torcer inteira. Deus faz isso, dons. Mas veja, ao mesmo tempo a Bíblia diz que estes sinais, Marcos 16:17, seguirão quem? Os que creem. Há alguém que crê aqui nessa noite? Crê? E que sinais seguem os que creem? Em meu nome expulsam demônios, falam novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então como é que eu concilio, que é uma ideia
muito formada na cabeça. Não, tem gente que tem dom de cura, eu não tenho. Quem tem o dom é o Espírito Santo que está em você que crê. E dom, sabia que a palavra dom significa presente? Aliás, em inglês é gifts, né? É presente. O dom não é para a pessoa que recebe. Você que vai orar por alguém. Não, aquele pastor, aquele obreiro, aquela irmã tem o dom. O Espírito Santo tem o dom. Vamos colocar isso de uma vez por todas. É o Espírito Santo que habita em você que tem tudo. Ele vem completo. Você não tem 60% do Espírito Santo. Você não tem uma medida do Espírito Santo. Você é cheia do Espírito Santo. Ele habita em você. A gente sempre fala isso, né? Você vai comer na casa de alguém, você vai visitar. Você não leva a mudança, porque é uma visita. Você vai comer, você levou a carteira, leva a esposa, o maridão. Comeu, vai embora. Mas quando você muda para um lugar, você leva tudo. Aleluia. Você leva tudo, você leva a mudança, leva os móveis, leva a geladeira. Você, quando muda, você vai morar em um lugar, você vai com tudo. O Espírito Santo veio morar em você. E o dom não é para mim. O dom é para quem está precisando daquele dom ser manifestado. Está dando para entender? É por isso que a Bíblia também diz, olha, todo o que crê, o sinal vai seguir. Pessoas serão curadas quando você orar por elas. Está dando para entender? Aleluia, glória a Deus. Então, no nome do Senhor Jesus, não tem mais essa de dizer, não, eu não, o outro, não, é você e eu. Glória a Deus, glória a Deus. E para terminar, amados, a gente tem falado muito isso lá na igreja. Os problemas, e falando de enfermidade, de libertação, os problemas não existem apenas para a gente se livrar deles. Problema não existe apenas para a gente se livrar, porque tem promessa sobre problema. O que diz a Bíblia? Em todas as coisas, 2 de Coríntios 15, 57, 1 de Coríntios 15, 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus, diz em Coríntios. E Romanos 8 diz, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, todas. E outro lugar diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É tudo. Problema não existe para você apenas se livrar dele. O problema, quem pecou? Está doente? Não, isso está aí para que se manifeste a glória de Deus. Crê nisso? Aleluia. Que existe, tem um irmão, diz que foi visitar um outro lá, e ele perdeu a mão no acidente, uns dedos, e o irmão, um outro olhar para as coisas, ele chegou assim, todo mundo assim, sem saber o que dizer, né, para o rapaz, perdeu ali, né, e aquele bete triste, o irmão chegou, glória a Deus, aleluia. Como assim, glória a Deus, aleluia? Eu falei, irmão, você está sendo arrebatado aos poucos, aleluia. É como eu, meu cabelo já foi para a glória, está me esperando lá. Sabe quando você vê as coisas de outra maneira? Se os nossos olhos forem luz, não tem alqueire, a nossa vida, nosso corpo será luz, o nosso dia a dia será luz. Eu tenho chamado, Deus me levantou. E sabe, estou terminando, o problema, a batalha que aparece, não tenha medo, vai para cima. A batalha está aí para revelar aquilo que você carrega em você, para manifestar, porque já foi tudo preparado. Estava numa reunião com o pessoal esses dias, e que reunião abençoada, irmãos. O rapaz, a gente contando testemunho de cura, de manifestação de poder, e o rapaz trabalhando no mercadão lá, e um sujeito tinha tido um AVC, e sobreviveu ao AVC, mas ficou uma dor de cabeça, que quando vinha a dor, ele desmaiava de dor, e o menino se converteu,
da igreja, e ele foi aprendendo sobre cura, sobre ser luz, sobre que não, o Espírito Santo está completo, eu vou pôr a mão, sim, Deus ele mostra, Deus fala, Deus dá palavra para falar, não é da minha cabeça não, eu estou buscando a Deus, estou buscando a minha cabeça, resolvido esse negócio. A gente luta por isso, mas Deus deu uma palavra para ele, fala assim, vai lá e ora por ele, que ele vai ser curado. Aí o irmão falou, ai Jesus, e se não acontecer, né? E ficou ensaiando, e um dia foram trabalhar, o menino desmaiou de dor, chamaram a ambulância, ele voltou assim, mas aquela cabeça rachando. Aí ele foi, sentou do lado do rapaz e falou, fulano, você crê que Deus pode te curar? A gente tem maneiras da gente amenizar, né, a nossa responsabilidade. Você não precisa chegar e falar assim, eis que te diz o Senhor, né? Eis que te diz o Senhor. Não precisa. Você fala assim, olha, quero repartir algo que eu creio, Deus colocou no meu coração. Não é mais fácil? É menos responsabilidade também, né? Aí ele chegou assim e falou, você crê que Deus pode? Já dividiu com ele a responsabilidade, né? Aí ele falou, creio. Falou, então, você crê que a gente orar aqui, Deus pode tocar na sua vida? Ele falou, tá bom. Porque Deus me mostrou assim, eu creio que Deus mostrou. Orou, e aí, diz que o rapaz, acabou a oração, a ambulância chegou. E o rapaz fez assim, não falou nada, mas fez aquela cara assim, não sei, tá? Aí, não precisou levar o rapaz, a ambulância foi embora, aí não deu mais para conversar. Eu sei que passou um tempo lá, encontrou de novo o rapaz, e aí? Ele falou, irmão, ou rapaz, o nome dele, a enfermidade foi embora. E onde tudo começou, o rapaz conheceu Jesus, da igreja de Jesus, aprendendo as coisas do céu, para manifestar na terra. Chegou no serviço, ficou com medo, é assim mesmo, vai orar lá, e ainda fala para ele que eu te mostrei. Falei, meu Deus. Mas ele venceu o medo, foi lá. Deus se manifestou. O Deus poderoso libertou a vida daquele rapaz. Uma irmã, hoje nós estávamos juntas no culto. A senhora passou de 70 anos. Ela teve uma doença, osteomialgia reumática. Dores reumáticas nos ossos grandes do corpo. Já ouviu falar nisso? Pois é, tem umas doenças doidas por aí, né? E os médicos disseram, não tem cura. E ela contando que tinha lá os médicos, fez exames, fez um monte de coisa. Nesse meio tempo falaram que era frio, falaram que era outra coisa, deram dipirona, deram não sei o que, mas não passava. Fez exame, apareceu a tal da doença, falou, é incurável isso daí. E vai doer, e tem que tomar remédio fortíssimo, cortisona e não sei o quê. E a irmã falou, não, olha, vocês estão falando isso, mas a última palavra é do meu Jesus, e Ele tem cura para mim. Aí os médicos assim, ok senhora, né? Respeito a ela, 70 e poucos anos, né? Irmãos, faz 3 anos isso, não precisa tomar mais nada, livre, curada, em nome de Jesus. A gente tem medo de falar as coisas, a gente tem medo, é médico, e se eu chegar e não acontecer, sei lá, né, não sei, será que eu vou ficar muito estranho, começar a dar lugar para o Espírito Santo, vou ficar esquisito, vai sair antena na cabeça, sei lá o que vai acontecer, Deus vai me mandar para a África aí, missionária. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar.